Olá, concurseiros! Vamos para a nossa primeira aula de 2024, chegando com tudo aqui para vocês com uma super aula sobre legislação do SUS. Vamos hoje estudar a Lei 8.080 de 1990. Hoje eu vou trazer para vocês atualizações do 6º artigo desta lei, que trata dos campos de atuação do SUS. Este artigo passou por várias atualizações em 2023, que com certeza estarão na sua prova, então fica ligadinho aí, assista essa aula até o final, para você não perder nenhuma informação que com certeza será indispensável para a sua aprovação. Nesta aula, você está vendo apenas um artigo da Lei 8.080 de 1990, mas para gabaritar SUS, você precisa estudar tudo o que está dentro dessa lei, que é gigantesca, além de várias outras leis, portarias e resoluções. E para isso, você tem à sua disposição lá no nosso site o nosso e-book com estudo completo e atualizado de toda a legislação do Sistema Único de Saúde. Neste material, você vai ter todas as leis, portarias e resoluções de uma forma super didática. São 206 páginas de muito conteúdo, além de mais de 190 questões para você treinar sobre SUS. É o material mais completo que você vai encontrar, sem dúvidas, sobre esse tema e é o suficiente para você gabaritar qualquer questão. Para garantir o seu material, é só você acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora, enfrenteenfermagem.com.br. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, hoje nós vamos estudar o 6º artigo da Lei 8.080 de 1990. Não faz muito tempo que eu trouxe para vocês uma aula sobre esse artigo, porém, depois da aula que eu publiquei, nós tivemos várias atualizações, várias alterações. Por isso, eu estou começando o ano aqui com tudo, trazendo este conteúdo já atualizado para você. Como eu falei para vocês, o 6º artigo da Lei 8.080 de 1990 é um artigo que vai tratar sobre os campos de atuação do SUS. Além dos campos de atuação do SUS, dentro desse artigo nós vamos ter também definições, conceitos mesmo, que inclusive despencam nas provas. Nós vamos ter lá o conceito de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, saúde do trabalhador, saúde bucal. Então nós temos ali também conceitos importantes que nós vamos ver nesta aula também. Então dentro desse artigo, quando a gente fala campo de atuação do SUS, a gente está falando de ações que são diretas do próprio SUS, do próprio sistema, mas também aquelas ações que são intersetoriais, que a gente não vai ter só o setor saúde participando. Então a gente vai ter tanto as ações que são pertinentes mesmo ao SUS, mas também aquelas ações que envolvem a participação de outros setores. Então nós temos aqui todas as ações do SUS, independentemente de ser ações da União, dos estados ou dos municípios. A gente vai observar, inclusive, que a redação desse 6º artigo da Lei 8.080 é muito semelhante à redação do artigo 200 da Constituição Federal de 88. Lá no artigo 200 da Constituição Federal, a gente vê falando sobre as atribuições, do Sistema Único de Saúde. Então, nós vemos lá no artigo 6º que estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução de ações de vigilância sanitária, a execução de ações de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral, inclusive a assistência farmacêutica. E aqui, gente, é uma atualização que nós tivemos em 2023, que foi a inclusão da saúde bucal aqui no campo de atuação do SUS. Então, olha só, aqui nesse slide a gente já tem uma super atualização que é importante de você observar. Esta linha aqui de saúde bucal foi incluída pela Lei número 14.572 de 2023. Essa lei entrou em vigor em agosto de 2023 e foi uma lei que veio para instituir a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do SUS, trouxe ali a saúde bucal como um campo de atuação aqui do Sistema Único de Saúde. Então, esta linha aqui é uma novidade dentro desse 6º artigo da Lei 8.080 de 1990. Prosseguindo, nós temos ainda lá, dentro do artigo, como um dos campos de atuação aqui do SUS, a participação
na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Muita atenção aos verbos, né, aos termos utilizados aqui dentro desses campos de atuação, tá? Porque isso vai trazer muita informação para a gente sobre o que está sendo dito. Quando a gente fala participação, a gente entende aqui como uma questão de contribuição, né? Então, o SUS vai participar, vai contribuir na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Por que que aqui, no caso, o SUS vai participar da execução? Porque a gente está falando de uma ação que não é só do SUS, né? O saneamento básico é uma ação intersetorial. Nós não vamos ter só o setor saúde participando aqui dessas ações, tá? O saneamento básico, ele tem setores específicos, né? Porém, a gente sabe que a ausência de um saneamento básico traz vários impactos na saúde da população, né? Inclusive na área da saúde. Então, nós estamos falando de uma ação que é intersetorial e que envolve aqui a participação do SUS. Então, o saneamento básico aqui não é uma ação direta do SUS, mas é uma atividade em que a gente vai ter a participação do SUS tanto na formulação da política quanto na execução de ações de saneamento básico, ok? Outro campo de ação que nós temos aqui do SUS é a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. Quando a gente fala recursos humanos, a gente está falando do quê? A gente está falando de pessoal, de profissionais que irão atender no SUS. Então, o SUS também vai fazer o quê? A ordenação, vai organizar a formação de recursos humanos, de pessoal, né, de profissionais que irão atuar na área da saúde. Não é de interesse do SUS formar um profissional que não tenha ali uma formação voltada para a lógica do SUS, que é baseada em trabalho em equipe, baseada em todo o contexto social, econômico do país. Então, é claro que um dos campos de atuação do SUS vai ser justamente, né, se preocupar em organizar a formação desses profissionais, beleza? Outro campo de atuação é a vigilância nutricional e a orientação alimentar. Outro campo de atuação é a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente do trabalho. Olha só aqui o termo utilizado, colaboração. Esse termo colaboração também implica em uma ação que é intersetorial, ou seja, uma ação que não é só do SUS, porque o trabalho é também mais uma ação intersetorial que a gente tem. Outro campo de atuação é a formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. Então, o SUS também vai participar da formulação, ou seja, da criação mesmo de políticas que estejam relacionadas ao uso de medicamentos, de equipamentos, de imunobiológicos. Quando a gente fala imunobiológicos, a gente pensa em soros, vacinas, imunoglobulinas e qualquer outro insumo que seja de interesse para a saúde e vai aqui participar da produção desses insumos, né? Vai participar da produção de vacinas, por exemplo, de novos medicamentos. Outro campo de atuação é o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Então, também vai controlar e fiscalizar tudo aquilo que está relacionado à saúde, justamente para assegurar, né, os padrões de qualidade necessários. Outro campo de atuação é a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. Isso aqui vai ser feito principalmente aqui através da vigilância sanitária, que você vai ver já já comigo o conceito. Eu quero que você se atente aqui ao fato de que está falando que o SUS vai fazer a fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. Por quê? Porque as bancas podem simplesmente pegar essa palavrinha aqui, humano, e trocar por animal. Pode falar para você que é consumo animal e não consumo humano. Mas o que é de consumo do animal não é um campo de atuação aqui do SUS. Aqui nós estamos falando de alimentos, água e bebidas para consumo humano. Então, muita atenção a essas palavrinhas. Temos também aqui como campo de atuação a participação no controle e na fiscalização da produção,
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Existe também uma preocupação do SUS, né, em relação a essas substâncias que podem trazer aqui efeitos, inclusive negativos na saúde da população. Observe que a palavra aqui também é participação, ou seja, não é só o SUS que vai fazer aqui esse controle e fiscalização. Também temos como campo de atuação o incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, óbvio que o SUS também vai investir em novas pesquisas, em novas tecnologias dentro da área da saúde, que é a sua área de atuação. Outro campo é a formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Aqui a gente já tem uma ação direta do SUS, embora a gente não tenha aqui especificando qual é o nível de governo que vai fazer isso, mas a gente vai ver que toda a formulação de política é de responsabilidade do governo nacional. Então, quem vai fazer isso aqui, com certeza, vai ser a União, representada aqui pelo Ministério da Saúde. Temos também como campo de atuação do SUS a formulação e a execução da política de informação e assistência toxicológica e de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações. E aqui, muita atenção, por quê? Porque este campo de atuação aqui também foi uma novidade em 2023, tá? Isso aqui é uma atualização que nós tivemos, uma inclusão, né, como um novo campo de atuação aqui do SUS. Este campo de atuação foi incluído aqui pela Lei número 14.715 de 2023. Essa lei alterou a Lei Orgânica da Saúde para incluir como um campo de atuação aqui do SUS a formulação e a execução da política de informação e assistência toxicológica e de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações. A inclusão aqui da assistência toxicológica dentro, né, dos campos de atuação do SUS é uma importante conquista para a saúde pública brasileira. Por quê? Porque a intoxicação é uma condição que pode afetar pessoas de todas as idades e condições sociais e pode ter, né, consequências graves, inclusive a morte. Então, a assistência toxicológica aqui dentro do conceito, a gente vai ver que inclui ações de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações. As ações de prevenção vão fazer o quê? Vão reduzir o risco de exposição a substâncias tóxicas através de medidas como educação, conscientização da população, controle da produção e comercialização de substâncias tóxicas, fiscalização do meio ambiente. A gente vai ter ações de diagnóstico para identificar e classificar a intoxicação através de exames laboratoriais, clínicos. A gente vai ter as ações de tratamento mesmo, que irão eliminar ali a substância tóxica do organismo e tratar os sintomas dessa intoxicação. Aqui a gente vê que incluiu também a logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações. Os antídotos são medicamentos que atuam contra os efeitos tóxicos de substâncias específicas e o acesso a esses antídotos é essencial para o tratamento eficaz de intoxicações graves, né? Então, essa lei 14.715 de 2023, ela representa aqui um grande avanço na promoção da saúde da população brasileira, a inclusão da assistência toxicológica e da logística aqui de antídotos e medicamentos utilizados nas intoxicações, vai garantir que a população brasileira tenha acesso a um atendimento de qualidade em casos de intoxicações. Esta lei prevê que o Ministério da Saúde seja responsável pela formulação e execução da política, né, de informação e assistência toxicológica. Essa lei também prevê que o SUS disponibilize de forma gratuita informações sobre intoxicações e medicamentos antidotais. Fiz questão de explicar para você esse novo campo de atuação, porque isso aqui com certeza vai ser tema de questão. Nós já vimos então quais são os campos de atuação do SUS que estão dentro desse 6º artigo. Vamos ver aqui alguns exemplos de questões para você ver como que isso pode estar na sua prova. Mas como eu falei para você, lá no e-book tem mais de 190 questões para você treinar. Então lá vocês vão conseguir desenvolver mais ainda essa habilidade para gabaritar questões. Mas não sai daí, porque a aula ainda não acabou, como eu falei para vocês. Neste artigo a gente também tem conceitos que despencam nas provas, então vamos ver as questões e depois os conceitos também. Primeira questãozinha aí, uma questão do Instituto Consulpan para o cargo de enfermeiro, mas a gente sabe que SUS é um tema comum a todos os cargos,
com certeza essa questão caiu para outros cargos também no contexto de prova. Sobre o campo de atuação do SUS, assinale a alternativa correta. Então, olha só o enunciado da questão. Você é aluno em frente, você está lá na prova, você se depara com esse enunciado. Sobre o campo de atuação do SUS. Aí você vai lembrar da professora Juliana Mello, desta aula falando do artigo 6º que trata dos campos de atuação do SUS. Vamos destacar aqui que pede a afirmativa correta. Letra A. Não está incluso no campo de atuação do SUS a execução de ações de assistência terapêutica integral. Pelo contrário, né, está sim incluído aqui, como um campo de atuação do SUS, a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive a assistência farmacêutica, né? Então, a afirmativa aqui incorreta. Letra B. As ações de vigilância sanitária incluídas no campo de atuação do SUS têm como objetivo o de proporcionar o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Nós ainda não chegamos na parte dos conceitos, mas vocês vão ver que, na verdade, isso aqui não é o conceito de vigilância sanitária, tá? Mas sim o conceito de vigilância epidemiológica. Por isso que é importante você continuar aí na aula, porque a gente vai ver esses conceitos. Letra C. A execução de ações de saúde do trabalhador inclui a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. Perfeito, tá? Nós vamos ver também já que a saúde do trabalhador é definida como um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, a promover, proteger a saúde dos trabalhadores e também visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores que estão ali submetidos aos riscos, né, e agravos que podem vir das condições de trabalho. E a gente vai ver que a saúde do trabalhador abrange também a avaliação aqui do impacto que as tecnologias provocam à saúde, tá? Então, com certeza, este é o gabarito dessa questão, porque a banca pede a afirmativa correta. Letra D. As ações de vigilância epidemiológica incluem o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo. Mais uma alternativa que troca aqui os conceitos, tá? A gente vai ver que, na verdade, isso aqui é o conceito de quê? De vigilância sanitária, beleza? Então, muito importante você não pular essa aula, porque nós já vamos ver já esses conceitos. Próxima questão, uma questão aqui da Unesc, de 2023, super atual. Sobre o campo de atuação do Sistema Único de Saúde, é incorreto afirmar. Então, agora a banca pede a afirmativa incorreta sobre o campo de atuação aqui do SUS, beleza? Vamos olhar as afirmativas. Letra A. Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS o incremento em sua área de atuação no desenvolvimento científico e tecnológico. Perfeito, né? Isso aqui é um dos campos que nós vimos. Letra B. Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Perfeito também, acabamos de ver isso. Letra C. Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS a execução de ação de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Perfeitíssimo. Letra D. Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a educação. Não, é de interesse para a saúde, não é para a educação, beleza? O SUS a gente fala de saúde, ok? Então, com certeza, este é o gabarito, porque a banca pede aqui a alternativa incorreta. Letra E. Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS a vigilância nutricional e a orientação alimentar. Perfeito, este também é um dos campos de atuação do SUS. Vamos agora prosseguir com o estudo dos conceitos que nós temos dentro desse 6º artigo da Lei 8.080 de 1990. Muita atenção, porque são conceitos que despencam nas provas e nós tivemos também a atualização, ok? Nós temos aqui, então, dentro da Lei 8.080, o conceito de vigilância sanitária. Muito importante você entender a diferença entre vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Nós temos lá que entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente,
da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo. Então, quando a gente fala de vigilância sanitária, a gente está falando de ações que buscam eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de trazer aqui intervenções nos problemas sanitários. Então, a gente está falando de problemas sanitários que podem surgir de onde? Podem vir por conta de alterações do meio ambiente, por problemas na produção e na circulação de bens e também problemas sanitários que podem vir da prestação de serviços de interesse da saúde. Por exemplo, hospitais, clínicas, saneamento básico. Então, a gente vai ter aqui uma série de ações que buscam eliminar, diminuir ou prevenir riscos que podem vir por conta dessas situações. Aqui nós vemos que a vigilância sanitária abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, desde a produção até o consumo. Quando a gente fala aqui de controle de bens de consumo, a gente está falando, por exemplo, da inspeção de alimentos. Então, a vigilância sanitária vai inspecionar restaurantes, supermercados, açougues e outros estabelecimentos que comercializam alimentos. Para quê? Para garantir que eles sejam seguros para o consumo. Justamente porque os alimentos são de interesse aqui, estão relacionados à saúde humana. Se você não se alimenta de forma segura, você com certeza não vai ter saúde, tá? Então, a gente tem como exemplo aqui essa questão da inspeção de alimentos, né? As inspeções verificam a higiene dos ambientes, a validade dos produtos, o armazenamento adequado, a manipulação correta desses alimentos. Outro exemplo que a gente vai ter aqui nesse controle de bens de consumo é o controle de medicamentos. A vigilância sanitária fiscaliza a produção, a distribuição e a comercialização de medicamentos para quê? Para garantir que eles sejam seguros e eficazes. Então, as ações de fiscalização incluem a análise da qualidade dos medicamentos, a verificação dos registros desses medicamentos e autorizações, faz o monitoramento de possíveis efeitos adversos. A gente tem também aqui como outro exemplo o controle de produtos químicos. Então, a vigilância sanitária fiscaliza a produção, o armazenamento e o uso de produtos químicos para garantir que eles não representem riscos à saúde. As ações de fiscalização incluem a análise da composição desses produtos, a verificação das condições de armazenamento e a realização de campanhas de educação e conscientização da população. Esses são apenas alguns exemplos práticos para você entender o que é esse controle de bens de consumo que a vigilância sanitária faz, ok? Também nós vamos ver aqui que abrange o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Olha só o termo, prestação de serviços. Aqui, por exemplo, a gente vai ter a vigilância sanitária de serviços de saúde, serviços que prestam assistência à saúde. Então, a vigilância sanitária vai fiscalizar os serviços de saúde, como os hospitais, clínicas e laboratórios, para garantir que eles ofereçam atendimento de qualidade e seguro. As ações de fiscalização aqui incluem a avaliação das instalações, do pessoal, dos equipamentos e dos procedimentos. A gente vai ter aqui a vigilância sanitária de ambientes de trabalho. Então, a vigilância sanitária fiscaliza os ambientes de trabalho para garantir que eles não representem riscos à saúde dos trabalhadores. Aqui, as ações de fiscalização incluem a avaliação das condições de higiene, segurança e ergonomia. Outro exemplo que a gente tem aqui é a vigilância sanitária de serviços de saneamento básico. Então, a vigilância sanitária fiscaliza os serviços de saneamento básico, como o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, para garantir que eles atendam aos padrões de qualidade estabelecidos. Então, muito importante você entender esse conceito para quê? Para você saber a diferença do próximo conceito, que é o conceito da vigilância epidemiológica. Então, nós vemos aqui dentro da lei que a vigilância epidemiológica é definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. A gente viu que a vigilância sanitária está associada ao consumo do consumidor, aquilo que o consumidor consome. Já a vigilância epidemiológica, ela está observando o quê?
o perfil epidemiológico, ela está ligada diretamente aos sistemas de informação em saúde, à lista de doenças e notificações compulsórias e aos agravos, tá? Então, são focos diferentes. Professora, me dá exemplos práticos do que a vigilância epidemiológica faz. Por exemplo, notificação compulsória. A vigilância epidemiológica depende da notificação compulsória de doenças e agravos à saúde. Isso significa que todos os profissionais de saúde são obrigados a notificar a vigilância epidemiológica sobre os casos de doenças e agravos que eles detectarem. A notificação compulsória permite que a vigilância epidemiológica tenha conhecimento precoce de surtos e epidemias para tomar medidas de controle. Outro exemplo aqui prático da vigilância epidemiológica é a investigação epidemiológica. Quando a vigilância epidemiológica recebe ali uma notificação de uma doença ou de um agravo, ela realiza uma investigação epidemiológica para identificar a fonte daquela infecção e os fatores de risco envolvidos. A investigação epidemiológica pode incluir a coleta de dados, a realização de entrevistas e a realização de exames laboratoriais. Outro exemplo prático aqui são as campanhas de vacinação. A vigilância epidemiológica pode recomendar a realização de campanhas de vacinação para prevenir a ocorrência de doenças. As campanhas de vacinação são uma forma eficaz de proteger a população contra doenças transmissíveis. Um dos maiores destaques, que a gente tem na prática aí da atuação da vigilância epidemiológica foi no controle da pandemia da Covid-19 no Brasil. A vigilância epidemiológica monitorou a evolução da pandemia e recomendou várias medidas de controle, como o isolamento social, o uso de máscara, as vacinas. Então, esses são exemplos bem práticos para você entender o que é a vigilância epidemiológica. Vamos ver um exemplo de questão que cobrou justamente esses dois conceitos de você. Uma questão aqui, para o cargo de agente comunitário de saúde, mas também é uma questão que pode aparecer para qualquer cargo da área da saúde, tá? Analise os itens abaixo extraídos da Lei 8.080 de 1990. Olha só. A banca extraiu aqui trechos da Lei 8.080 com definições e pede para você analisar. Vamos então partir para as definições. Primeira afirmativa. Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Você, aluno em frente, você vai olhar de cara e vai lembrar que a banca está cobrando o conceito de alguma vigilância aqui de saúde, né? Neste caso, nós vimos que a vigilância que vai se preocupar com os riscos à saúde que vem aqui dos problemas sanitários, decorrentes do ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços é a vigilância sanitária. Próximo conceito, conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Você já viu que a vigilância que se preocupa com isso, com doenças e agravos, é a vigilância epidemiológica. É correto afirmar que as lacunas dos itens devem ser preenchidas respectivamente por, a gente já viu que primeiro é vigilância sanitária e depois vigilância epidemiológica. Então vamos aqui, a gente já viu que começa com vigilância sanitária, então com isso você já elimina a afirmativa A, a afirmativa C e a afirmativa E, beleza? E aí a gente já viu que é vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Então gabarito aqui, alternativa D. Mas olha só como que a banca é sacana. Ela coloca, por exemplo, vigilância em saúde, que é um termo mais amplo. A vigilância em saúde é um termo amplo. Dentro dela a gente vai ter a vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, mas dentro do enunciado a gente não tem a definição de vigilância em saúde, tá? Então as bancas colocam isso para confundir vocês, para confundir o candidato que está despreparado. Dentro dessa lei, nós temos também a definição de saúde do trabalhador. De acordo com esta lei, entende-se por saúde do trabalhador como um conjunto de atividades que se destina, através de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação de saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
Nós vemos dentro do conceito, né, que a saúde do trabalhador, ela envolve a participação da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária, justamente para promover e proteger a saúde dos trabalhadores. Aqui nós vamos ter, por exemplo, a vigilância epidemiológica de doenças ocupacionais. Então, essa ação busca monitorar a ocorrência de doenças ocupacionais, como silicose, asbestose, câncer ocupacional, para identificar os fatores de risco e tomar medidas de controle. A gente vai ter a vigilância sanitária de ambientes de trabalhos. Essa ação visa fiscalizar os ambientes de trabalho para garantir que eles atendam aos padrões de segurança e saúde estabelecidos. A gente vai ter aqui a educação e a conscientização dos trabalhadores. Então, são ações que visam informar os trabalhadores sobre os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção. A gente vai ter aqui a promoção da saúde do trabalhador. Essa ação visa promover a saúde dos trabalhadores através de ações como a promoção de alimentação saudável, a prática de atividade física, o controle do estresse. E a gente vai ter ainda dentro desse conceito que a saúde do trabalhador abrange a assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. E aqui a gente está falando de uma assistência que vai atender todo trabalhador. Qualquer trabalhador vai ser atendido quando for vítima, né, de acidente de trabalho ou que tem alguma doença aqui profissional e do trabalho. Vai abranger a participação no âmbito de competência do SUS em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. Vai envolver a participação no âmbito de competência do SUS, da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador. Quando fala aqui no âmbito de competência do SUS, é porque a gente está falando de uma ação que é intersetorial, tá? Então, o destaque vem aqui para a participação no âmbito ali do SUS, tá? Também vai abranger a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. Esse item é bastante abordado em provas, porque fala muito sobre a atualidade, né? Sobre tecnologias. Vai abranger a informação ao trabalhador e a sua respectiva entidade sindical e as empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, além dos resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. Vai também abranger a participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. Vai abranger a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais, e vai abranger também a garantia ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho quando houver aqui alguma exposição a risco iminente para a vida ou à saúde dos trabalhadores. As bancas costumam afirmar aqui que o sindicato vai fazer a interdição de máquina, de setor de serviço ou de ambiente de trabalho, mas muita atenção, porque na verdade aqui o sindicato, ele vai requerer, ou seja, ele vai fazer a solicitação dessa interdição, tá? Mas não é o sindicato que vai fazer isso, beleza? Nós tivemos também um novo conceito dentro desse 6º artigo, que é o conceito de saúde bucal. Esse conceito veio junto da lei lá 14.572 de 2023, que incluiu a saúde bucal como campo de atuação do SUS. Nós tivemos a inserção desse 4º parágrafo aqui dentro da lei, para trazer o conceito de saúde bucal. E é um conceito que, com certeza, vai ser explorado pelas bancas. Então, de acordo com a lei, entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações em todos os níveis de complexidade que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde. Então, essas ações de saúde bucal serão realizadas em todos os níveis de complexidade, do atendimento básico ao atendimento especializado e no contexto, né, da integralidade da atenção à saúde. São ações que visam garantir a promoção da saúde bucal, então busca criar condições para que as pessoas tenham hábitos saudáveis que favoreçam a saúde bucal, como alimentação saudável, higiene bucal adequada e controle do estresse.
são ações que visam a prevenção da saúde bucal, então visa evitar o aparecimento de doenças bucais, como cáries, gengivite, periodontite. Essas ações podem ser realizadas por meio de campanhas de educação e conscientização da população, além de ações de controle de doenças transmissíveis, como a sífilis e a AIDS. A gente vai ter aqui ações de recuperação da saúde bucal, que são ações que visam tratar as doenças bucais que já se manifestaram. Então, essas ações podem ser realizadas por meio de procedimentos odontológicos, como restaurações, próteses e cirurgias. E vamos ter ações de reabilitação odontológica, né, que visam restaurar as funções bucais que foram perdidas ali por conta de doenças ou acidentes. Essas ações podem ser realizadas por meio de procedimentos odontológicos, como implantes dentários, próteses dentárias. Então, a saúde bucal é um componente essencial da saúde geral. Ela está relacionada à qualidade de vida, à produtividade, à autoestima. Por isso que as ações de saúde bucal são importantes para garantir a saúde e o bem-estar da população. E nós tivemos também um outro conceito inserido dentro desse artigo, que é o conceito de assistência toxicológica, que foi também incluído ali pela lei número 14.715 de 2023, que foi a lei que incluiu aqui a assistência toxicológica como um campo de atuação do SUS, e junto com isso veio então o conceito de assistência toxicológica, tá? Entende-se por assistência toxicológica o conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição a substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e de plantas tóxicas. A intoxicação aguda é uma condição que ocorre quando uma pessoa é exposta ali a uma quantidade excessiva de uma substância tóxica em um curto período de tempo. Essas intoxicações agudas podem ser causadas por várias substâncias, inclusive medicamentos, produtos químicos, plantas tóxicas, animais peçonhentos. A intoxicação crônica é uma condição que ocorre quando uma pessoa é exposta a uma quantidade menor de uma substância tóxica, mas por um longo período de tempo. Então, as intoxicações crônicas podem causar danos à saúde, como câncer, problemas de desenvolvimento e problemas neurológicos. Então, a gente vê que a assistência toxicológica é essencial para garantir o diagnóstico e o tratamento adequado das intoxicações. Ela inclui aqui ações de prevenção, então visa prevenir a ocorrência de intoxicações através de ações como educação, conscientização da população sobre os riscos, das intoxicações e controle da produção e comercialização de substâncias tóxicas. Visa também o diagnóstico, então a assistência toxicológica vai identificar a substância tóxica responsável ali pela intoxicação através de exames laboratoriais e clínicos e visa o tratamento. Então vai tratar também os sintomas da intoxicação e vai ajudar a eliminar a substância tóxica do organismo. Então foi uma atualização também muito importante aqui que nós tivemos em 2023. Então agora você tem aí o estudo completo e atualizado do 6º artigo da Lei 8.080 de 1990. Mas como eu falei para você, isso aqui é só um artigo dentre vários outros que nós temos dentro dessa lei. Então, para você se garantir na hora da prova, vai para o nosso site, confira o nosso e-book com o estudo completo de toda a legislação do SUS. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, comenta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para receber as próximas. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.